pessoal, tudo bom com vocês? Sou a professora Alexandra, hoje estamos na nossa quinta e última aula conceitual. Espero que vocês já tenham assistido a aula 1, 2, 3 e 4, né? Então, vocês já me conhecem, já sabem um pouquinho da metodologia, do nosso jeito de trabalhar. E para vocês conseguirem entender todo o processo de estágio desta disciplina, é importante vocês verem todas as aulas ao vivo e as aulas conceituais. E também o nosso manual. É um conjunto, a gente não trabalha separadamente, mas sim um conjunto, partes que se unem para formar um todo. Eu não consigo entender todo o processo se eu assistir somente a primeira aula, somente a última aula, somente a segunda, a quarta ou a terceira. Não, eu tenho que entender todo o processo e para isso é importante assistir todas as aulas, tanto ao vivo quanto conceituais. Participar das orientações, das supervisões, quando eu tiver, e também fazer as atividades. É um conjunto, tá? Necessário. Lembra-se que a gente tem uma atividade, uma avaliação que é processual. Então, depende de um contexto amplo. São partes que formam um todo, né? E nessa aula, a gente vai trabalhar o estudo de caso que iniciamos na última aula. Vocês conseguiram fazer a reflexão? O que vocês entenderam? Quais os possíveis atendimentos? Qual a rede de atendimento que eu poderia estar encaminhando a dona Verônica, a sua família, seu Pedro? Com relação à postura do estagiário, Lucas, o que eu poderia dar de andamento nessa questão? Vocês fizeram a leitura, buscaram através do Código de Ética, da resolução, da nossa lei de regulamentação, o que a gente pode estar enfatizando nesse atendimento? Quais políticas que estão empregadas, que eu posso estar, ou programas que eu posso estar encaminhando essa senhora? Se fosse um caso fictício aí da sua cidade, né? Se fosse um caso da sua cidade real e não fictício, né? E você conhecendo já um pouquinho da rede de atendimento, né, que foi proporcionado através do estudo das demais disciplinas, o que você faria? Quais os andamentos necessários? O que essa família poderia estar sendo beneficiada e de que maneira? E de que maneira você, enquanto assistente social, se estivesse lá, nesse atendimento, quais alternativas? Qual a rede de atendimento? Vamos lá, pessoal, vamos pegar um caderno, vamos fazer de conta que você é o assistente social lá da ponta e que atendeu a família da dona Verônica. Quais os encaminhamentos que você daria para esse atendimento, tá? Essa aula é para a gente buscar refletir, pensar e analisar, tá? Vocês não vão precisar entregar nada desse estudo de caso feito, o desfecho final, não. É apenas para vocês estarem materializando um pouquinho da prática profissional, das muitas demandas que vocês vão ter daqui para frente, tá ok? Então, agora, a gente vai partir aqui para a análise do nosso estudo de caso. Então, aqui eu coloquei primeiro, sempre fazendo a análise da figura que eu gosto de fazer aqui com vocês, vários livros, né? Por quê? Porque a gente tem que ler, estudar sempre. Escrever, resumir, eu digo sempre que quem escreve lê 2 vezes. Como é importante eu ler um livro, ou eu poder anotar o que eu me considero importante, fazer fichamento. E tudo isso depois lá na frente, para a construção do TCC, de um artigo de vocês, alguma publicação, é super importante, já está mais fácil. E o entendimento, né, de determinado autor, o que o autor fala sobre questão social, o que Zé Paulo Nato fala sobre questão social, o que Yamamoto, o que Martinelli fala sobre instrumentais, guerra. Então, é um mix importante, né, vocês estarem fazendo fichamento, estarem fazendo leitura dos nossos clássicos, ou online, né, através da nossa biblioteca digital, ou quem tem próximo de sua casa uma biblioteca física, apesar que a internet hoje, se eu digitar lá no Google, eu tenho uma infinidade de bibliotecas à minha disposição, ou de artigos em PDF, que eu posso estar baixando, salvando, fazendo as minhas anotações lá mesmo, no meu computador, no meu notebook, ou no celular, ou quem prefere fazer impressão, ou apenas fazer a leitura e anotar num caderninho, como eu falei na aula passada, como é importante a gente ter um caderno para estar sempre anotando, ou mesmo quem gosta mais de usar no celular, o bloco de notas, ou no computador, abrir uma aba no Word, um arquivo, um Drive, né, que alimenta a nuvem, que é mais fácil, não pega tanto espaço do seu computador, tá anotando, fazendo o fichamento de tudo que vocês estão lendo, desde o início
da graduação até o final. Se eu vou ler um artigo, é importante eu fazer. Se eu vou ler outro artigo, por que não? Né? Já começar essa construção. Então, aqui eu coloquei novamente o desenho das peças, porque hoje a gente vai montar o nosso quebra-cabeça, né? Claro que o desfecho principal vai ficar por conta de vocês, vai ficar por conta da imaginação de cada um ou da realidade de que cada um vem a apresentar, né? Vocês podem estar fazendo de conta, como eu enfatizei, que é um atendimento que vocês estão realizando e qual será o desfecho para esse atendimento. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Dialogar sobre a materialização da prática profissional. Isso a gente vai fazer através do atendimento, aquele estudo de caso, vamos fazer a análise para poder fazer essa materialização, tá? Refletir sobre a relação entre os fundamentos teóricos e a prática profissional. Como fazer isso, professora? Através do atendimento e dos autores, os instrumentais que a gente vai poder fazer a relação, quais os instrumentais que eu vou poder estar utilizando, de que maneira, se eu fosse fazer um relatório. Entendido? Então, aqui, só para a gente retomar a situação familiar, né, que a Verônica, a mãe, trabalha como vendedora em uma loja de roupas, tem carteira assinada, porém teve redução da carga horária em decorrência do pouco movimento das vendas em virtude da pandemia. Recebe um salário mínimo e trabalha das 17 até as 22 horas. É um contexto, assim, que vocês podem ver bem presente na vida dos nossos brasileiros hoje, né, em decorrência da pandemia e da situação econômica, talvez não só no Brasil, mas do mundo, né? Pedro, pai, motorista de ônibus, que também devido à pandemia teve a redução de sua jornada de trabalho para meio período e redução de salário, vindo a receber um salário mínimo, trabalha no período vespertino. Então, aqui só para a gente retomar, né, a situação da família, que o casal mora em uma casa alugada, tem 2 filhos, sendo uma menina de 10 anos e um menino de 7, e com o casal reside a mãe de Pedro, uma senhora de 80 anos, aposentada e muito doente. Faz uso de medicação. Reparem que eu não coloquei aqui valor do aluguel, não coloquei o valor da aposentadoria, dos remédios, se todos são comprados ou não, para vocês estarem fazendo o desfecho final de acordo com a realidade que vocês podem estar vivenciando, quem sabe no município de vocês, de alguma família, ou usarem a imaginação de vocês. Então, aqui, a exposição do caso, eu vou estar puxando aqui a minha tela, tá? Vou aqui compartilhar a minha tela, peraí um pouquinho. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, para me mostrar aqui sobre o atendimento, para a gente poder estar falando junto, fazendo junto. Então, assim, aqui tá o atendimento, tá? A exposição do caso, vamos deixar maior assim, para vocês estarem podendo visualizar melhor. Então, Verônica, a gente vai poder ler, tá, pessoal? Lendo e fazendo as anotações aqui, marcando o que você considera importante. Tá? Verônica procura o CRAS para atendimento com assistente social e relata a seguinte situação. Só um pouquinho antes da gente começar, é importante saber que CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social e não confundir o CRAS com o CRES, pessoal. O CRES é o Conselho Regional de Serviço Social, é o nosso órgão que fiscaliza e é onde a gente tira a nossa carteirinha, que vocês vão estar tendo orientações sobre isso mais para frente, para poder atuar dentro do município ou do estado de vocês. Então, ela relata, né, a Verônica procura o CRAS para atendimento com assistente social e relata a seguinte situação. Tenho visto minha sogra muito triste e abatida. Então, posso até anotar, assim, vamos colocar aqui, ó, vamos até, tá em vermelho. Quando converso com ela, fica nervosa, né? Podem perceber que aqui já tem uma situação aqui delicada, né, em relação ao comportamento da sogra. E nos últimos dias não quer se sentar à mesa com a gente. Minha filha disse que meu marido tem discutido com a vovó, né? Aqui relato das crianças para a mãe. E quando chego em casa está sempre alterado. Mostra, né? Então, todos os pontos de atenção. Acho que ele anda bebendo, pois quando chego ele está dormindo, mas sinto cheiro de álcool. Problema de alcoolismo, talvez. Em suas roupas. E as crianças sozinhas na sala, né? As crianças sozinhas na sala e a minha sogra também está dormindo. Então, o pai
e as crianças, pai e mãe dormindo e as crianças sozinhas. Quando saio para trabalhar, meus filhos choram, né? Que as crianças também estão tendo algum comportamento diferente. Pedem para eu ficar em casa, mas não posso. O estagiário, né, que é o Lucas, lembra que eu denominei como nome de Lucas, como poderia ser Maria, Alexandra, Verônica, João, mas eu quis colocar Lucas. Acompanha o atendimento e em muitos momentos, interfere. Mas aqui um ponto de atenção. Em um dos momentos, ele cita que conhece o marido dela, né? Que conhece o marido de Verônica. Pois é motorista que faz seu transporte. Então, Verônica fica intimidada com a situação, mas a assistente social busca intermediar e voltar ao atendimento. Mais um ponto de atenção. Pedindo ao estagiário que faça outra atividade até ela terminar o atendimento. Verifiquem, pessoal, o caso, né, do estagiário conhecer o marido dela, né, em cidades pequenas, por exemplo, a gente tem muito disso, onde todo mundo se conhece, né? Então, se eu vou fazer um atendimento de uma pessoa, talvez é vizinha do estagiário, é vizinha do parente do estagiário, ou é amigo. Então, em cidades pequenas tem muito disso. E também pode acontecer em cidades maiores também, de ter essa proximidade, de conhecer, por isso que é super importante essa análise que a gente vai fazer nesse atendimento, tá? Vamos para a próxima. A assistente social pergunta se ela tem conversado com o marido para saber do comportamento da sogra e dos filhos. Ela diz que não, pois tem medo. O marido é agressivo, ó, já fala aqui que o marido é agressivo e não gosta que seja contrariado. E agora, devido à nossa condição financeira ter ficado comprometida, ele está mais agressivo e nervoso ainda. Então, a assistente social pergunta se alguma vez ele chegou a agredi-la, né? Verbalmente ou fisicamente, no que ela relata que sim. Então, já tem histórico de violência, né, aqui nesse contexto, várias vezes. Mas depois diz que vai mudar e pede desculpas. Tenho pena e não falo disso para ninguém. Porém, nesta semana, ele me empurrou e falou palavras muito feias, que até tenho vergonha de falar, pois eu disse a ele que tinha chegado a conta de energia. As crianças viram tudo e ficaram assustadas. Então, o comportamento, quem sabe, das crianças, né, de ter mudado, a gente já pode até notar aqui. Em sua sogra, ele já chegou a agredi-la? Que eu tenha visto, não. Mas mesmo que isso tenha acontecido, ela não vai me contar. Tem notado algo estranho ou marcas em sua sogra? Tenho sim, mas ela disse que tinha caído por 2 vezes no quarto. A senhora acreditou nisso? Sim. Então, ó, já tem um ponto de atenção aqui também, né? Vamos anotar aqui. Então, sempre é importante fazer o relatório e depois estar anotando. Não quero que a senhora chame ele aqui, pois tenho medo dele ficar zangado e brigar comigo ou com as crianças. Mas queria ver se consigo alguns remédios e fraldas para minha sogra, tá? Então, provavelmente essa senhora não tem um acompanhamento, quem sabe de uma equipe, né? Com relação à medicação, às fraldas. Neste momento, Lucas retorna à sala. Lucas é o estagiário. O salário dela diminuiu muito e mal dá para os remédios dela, são muito caros. A assistente social combina uma visita domiciliar, aqui uma visita, né, que é um instrumental, para conversar com a família. E diz para que ela fique tranquila, que não irá relatar que foi ela quem procurou o atendimento. Após terminar o atendimento, a assistente social chama Lucas para uma conversa sobre o atendimento e sobre a importância de ouvir sem julgamentos, sobre a observação, o caráter investigativo e interventivo do atendimento, para assim ter elementos para intervir naquela realidade. Então, aqui, ó, ela chamou o estagiário para uma conversa sobre o atendimento, né? Aqui, vamos assinalar tudo isso aqui para a gente poder estar conversando sobre. Lucas, ao sair da sala, começou a pensar que não achou correta a maneira da assistente social direcionar seu atendimento. E você, aluno aí do outro lado, o que você tem a me dizer sobre isso? Naquela semana, Lucas encontra Pedro. Lembrem que Pedro é o pai das crianças, o marido de Verônica, né? Que é motorista de ônibus. Então, Lucas encontra Pedro no ônibus e relata que conheceu sua esposa no CRAS. O que vocês pensam sobre a atitude do Lucas, pessoal? Local que ele faz estágio. Pergunta como está sua família, no que Pedro fica nervoso e desconfiado,
por ele saber tanto sobre sua vida e de sua família. Viram, pessoal, então, que começa aqui a ter algumas interferências, né, do estagiário. Viram alguns momentos, algumas anotações que a gente fez. O que a gente pode, então, tá? Deixa eu voltar aqui para essa outra tela, né? A gente já fez as anotações ali do atendimento. Vocês viram que são vários itens que a gente foi analisando, foi verificando no atendimento. E eu trago esse aqui para vocês. Espera aí um pouquinho, tá? Que é a análise do nosso caso. Então, assim, ela buscou, através de fazer uma análise, né, do atendimento, né, e gostaria que vocês também fizessem essa análise, onde vê uma questão da violência, tem questão de maus tratos, pode estar tendo, ou, né, de agressão física, como já teve, né, do marido para com a esposa, as crianças, né, vendo toda essa situação. Pode ser que tenha um problema de alcoolismo, a senhora não está tendo atendimento, não está sendo assistida por uma equipe. Então, são vários nós que a gente pode estar verificando nesse primeiro atendimento. Por isso que é importante a assistente social conhecer toda a rede de atendimento para poder dar os encaminhamentos necessários, independente, né, do atendimento que ela vai fazer, a importância da rede estar interligada e se conhecer, por exemplo, ali, da senhora que precisa de medicação, conhecer lá como funciona o Sistema Único de Saúde, como faço para encaminhar essa senhora para lá, como eu faço para ter um atendimento para o marido, que talvez pode estar vindo ter problemas com alcoolismo. Conhecer a rede, estar em harmonia é importante no atendimento, tá? E com relação ao estagiário, que análise eu posso fazer? A postura dele, intervir no atendimento, de falar que conhecia o esposo, no momento que encontrou o esposo, falar, né, conversar, comentar sobre o atendimento, sobre a postura dele, foi correta? E vocês perceberam que quando ele sai da sala, ele fala que ele não considerou correta a atitude da assistente social. Por quê? Ele não relata por quê, né? Mas é um momento, então, de conversar, é um momento de respeito de opinião, tá? O estagiário talvez está ali ainda muito cru, né? Mas eu quis colocar esse estagiário assim, cru mesmo, para vocês estarem fazendo essa análise, né? Para a gente não cometer erros, né? Coisas simples que muitas vezes pode passar no momento, mas que é importante a gente estar fazendo essa análise, tá? Então, aqui, o que eu busquei analisar nesse atendimento? Vamos voltar aqui para a tela. Aqui na análise do atendimento, vamos voltando. Então, através da visita, ela sugeriu, tá, pessoal, a visita domiciliar, para conhecer qual é o objetivo da visita domiciliar. Conhecer em loco a situação da família, verificar a rede de atendimento para o melhor direcionamento à família. E, se necessário, comprovado, né, violência, né, conversar com a senhora Verônica sobre as atitudes do marido, tá? Além da visita domiciliar, durante o atendimento, ela já também está fazendo a observação no atendimento, né? A observação, estão se utilizando da observação, do registro e da visita domiciliar. Então, o que a gente analisou aqui? Né? O que foi análise do caso? Alcoolismo, violência doméstica, violência verbal, maus tratos. Então, tem uma N de atitudes que vocês podem estar colocando, elencando aqui. Eu coloquei só algumas, tá? Para deixar para vocês estarem terminando de fazer esse atendimento. Os instrumentos utilizados, então, foi a observação nesse primeiro momento, a entrevista também nesse primeiro momento e posterior a visita domiciliar, né? Então, fazem parte esses instrumentos da dimensão técnico-operativa, né? Que são a instrumentalidade, né? Se apropriar dos instrumentos do serviço social. Tão importantes. São eles que fazem a materialização, que fazem o nosso atendimento aparecer, digamos assim, tá? Então, como é importante se utilizar e saber escolher qual instrumento é o mais adequado para determinado atendimento, né? Então, será que no momento, a observação dá para se dizer que em todos os momentos a gente está fazendo, né? A linguagem, a fala, o ouvir, né? A entrevista,
o que eu tenho que ter, quais as informações importantes que eu devo anotar, como eu devo guardar o registro dessas informações, né? Na visita domiciliar, o que eu devo observar, o que eu devo conversar, como eu devo agir. Então, isso tudo é importante, né? E na visita domiciliar, o que é importante, né? E por que eu considero ela um dos instrumentos, assim, super indispensáveis? Porque você vai em loco. Você conhece a vivência dos sujeitos lá. Porque muitas coisas, às vezes, no atendimento, na observação ali, no local de trabalho do assistente social, você não consegue verificar tudo. Sabe, você vai lá na casa da senhora Verônica e você vai ver que as crianças pode ser que estão fora da aula, ou a alimentação está escassa, quem sabe precisa da doação de algum alimento, ou da busca de, além de medicação para a senhora, né, a mãe do seu Pedro precisa também de medicação, uma consulta para os filhos, ou precisa de um encaminhamento médico, ou talvez o seu Pedro esteja passando por alguma necessidade relacionada a, por exemplo, esteja doente, precisa ser encaminhado para o INSS, alguma questão do trabalho. Então, N políticas que você vai poder estar analisando e N demandas que muitas vezes aos olhos nesse primeiro atendimento você não consegue vislumbrar. Então, a visita domiciliar você consegue chegar mais próximo, ter essa proximidade com o usuário. Claro que você não vai lá para visitar para ver se a casa está limpa, se a casa está suja. Deus me livre. Você vai lá para fazer essa análise do que a família está necessitando, do que você pode... quais são os direitos que estão sendo violados, né, desta família e que podem ser intermediados através do trabalho do assistente social. E com relação à postura do estagiário, né, a gente pode estar utilizando o sigilo profissional, né, falar um pouquinho do sigilo profissional, código de ética, a lei de regulamentação. Então, é um mix, né, que a gente viu ali, né? Quando eu falo em código de ética, né, a gente fala um pouquinho da dimensão ética-política da nossa atuação, né? Onde lembra a liberdade, o pluralismo, defesa dos direitos e das demais normas e legislações. Eu posso estar enquadrando aqui. E quando eu falo da dimensão técnico-metodológica, é a gente se munir-se das teorias para fazer toda a análise, que é o que a gente está fazendo da realidade apresentada, tá? Então, a gente está fazendo tudo isso neste atendimento, para vocês verem a importância como é amplo, né, o atendimento, quais são as análises que a gente vai fazer. Então, eu faço uma análise conceitual, eu busco autores, eu vou precisar fazer um relatório para enviar talvez lá para um juiz, ou para uma outra assistente social, ou para uma outra profissional da psicologia, da educação, tá? Então, eu vou me munir-se de teorias, vou me munir-se das 3 dimensões para estar escrevendo o meu relatório, tá? Então, Yamamoto, 2000, analisar os desafios postos ao serviço social, resalta 3 dimensões que são de grande relevância para a atuação profissional, sendo a dimensão ético-política, se traduz nos valores, posicionamentos, as intencionalidades e finalidades de toda a ação, tá? Então, vejam, né, é importante aqui essa citação da Yamamoto sobre a dimensão técnico-operativa. Voltando, a gente tem ainda a dimensão técnica, antes aqui era a dimensão ético-político, tá? Que se traduz os valores, os posicionamentos. Sobre a técnico-operativa, é a operacionalização da ação, ou seja, quando a gente vai vislumbrar mesmo, materializar a nossa ação. Envolve os valores, o planejamento, os princípios, as finalidades, a habilidade no exercício, no manuseio dos instrumentos e técnicas. Aparece todo o movimento do fazer profissional e a particularidade dos instrumentos e técnicas. Então, aqui que você vai materializar de fato, tá? É onde vai aparecer a profissão, onde vai aparecer os instrumentais, vai aparecer o físico, né, de todo o atendimento, porque é a utilização dos instrumentos, né, de um relatório, da escrita de um relatório, de uma visita, dessa ação, de observar, de conversar, do diálogo.
E a dimensão teórico-metodológica é a maneira como o profissional vai ler e interpretar a realidade de se relacionar com os sujeitos envolvidos, né? Então, precisa uma preparação do assistente social para lidar também naquele momento com o atendimento. E segundo Yamamoto, 1998, diz respeito ao trajeto para o assistente social atingir novas alternativas. Exige o acúmulo teórico, embasado pela história, o acompanhamento dos processos sociais, a pesquisa rigorosa da dinâmica social e dos modos de vivência dos sujeitos sociais. Tal dimensão oferece a leitura para aplicação e apreensão da realidade concreta. Então, vejam como é importante a gente conhecer todo o processo histórico, assim como é importante nos atendimentos a gente analisar todo o contexto que está por trás dessa família, né? Não está trabalhando, mas por quê? Né? Às vezes a pessoa diz assim, não trabalha porque não quer. Mas o que está acontecendo? O que está por trás? A criança não está indo na escola porque tem preguiça, ou porque não gosta de estudar. Mas por que ela não quer ir para a escola, tá? Será que ela não tem algum problema de visão? Não tem algum problema de saúde? Na escola houve algum problema de bullying? Ou na família está passando por alguma dificuldade e está refletindo lá na escola? Então, por isso que é importante, né, quando a gente coloca aqui que exige, né, a dimensão teórico-metodológica, exige o acúmulo teórico embasado pela nossa história, acompanhamento dos processos sociais, pesquisa rigorosa, tá? Sobre a vivência, os modos de vivência de todo o sujeito, né? Para analisar toda a demanda, cada contexto apresentado. Então, vejam, pessoal, como é super importante. Então, aqui, cabe destacar que nenhuma das três dimensões pode ser acionada de modo isolado das demais. Então, já coloquei aqui a inter-relação entre as três dimensões, para não se tornar um teoricismo. O que vem a ser esse teoricismo? Que é a utilização de formulações teóricas, né? Com uma receita, um modelo a ser aplicado à realidade, algo pronto. Não, nenhuma realidade. A gente não tem receita de bolo. A gente precisa fazer análise, precisa fazer reflexão, realizar análise de contexto institucional, de contexto histórico, né? Para saber, nada vem pronto, nada é uma receita, tudo deve ser construído. Assim como você, estagiário, quando está em campo de estágio, você tem a relação com o seu supervisor acadêmico, supervisor de campo e o estagiário. São três, um tripé. Aqui é a mesma coisa. As três dimensões, elas são interligadas e estão no mesmo processo, tá? Então, num atendimento, eu vou estar utilizando das três. Muitas vezes, você nem vai perceber, né? Quando você fizer uma análise mais detalhada, mais profunda, aí sim que você vai ver que está fazendo análise dessas três dimensões. E está se utilizando, se apropriando delas no atendimento, tá? Aqui eu queria falar um pouquinho, quando a gente falou nesse atendimento, o que é importante, pessoal, principalmente vocês que vão estar entrando em campo de estágio, tá? O sigilo profissional, tá? Que tá no capítulo 5. E o que fala o nosso sigilo profissional, né? Que constitui-se direito, vamos aumentar um pouquinho aqui, constitui direito, tá? Do assistente social, manter o sigilo. O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo que o assistente social tome conhecimento. Como decorrência do exercício da atividade profissional. Em trabalho multidisciplinar, só poderão ser prestadas informações dentro dos limites estritamente necessários. É vedado ao assistente social revelar sigilo profissional. A quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros e da coletividade. A revelação será feita dentro do estritamente necessário, quer em relação ao assunto revelado, quer ao grau e número de pessoas que dele, deixa eu aumentar aqui para vocês, dele devam tomar conhecimento, tá? Então, percebam, tá? Quando se pode ou não se quebrar esse sigilo profissional. Eu até quero colocar aqui para vocês, deixa eu tirar aqui.
o nosso código de ética, onde a gente fala, tá? Do sigilo profissional. Deixa eu abrir aqui. Código de ética para estar mostrando um pouquinho para vocês. Vamos lá para uma coisa que eu gosto de fazer aqui, vamos ver, pesquisa, tá? A gente vai ver sobre o sigilo aqui no Código de Ética, onde que fala e na lei de regulamentação. Ai, não tá procurando aqui. Então, vamos passando, tá? Só um pouquinho, só um pouquinho. Aqui, antes da gente falar lá, tá? Tem outra coisa que eu quero destacar aqui no Código de Ética de vocês, que é os princípios fundamentais. Lembram que teve o fato do estagiário, quando o assistente social chamou ele para conversar, e ele não gostou, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? A garantia do pluralismo através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas e compromisso com a constante aprimoramento intelectual. Sempre buscar conversar, ter respeito. Se eu não considerei aquele atendimento ou aquele direcionamento correto, dizer por quê, mas sempre com respeito, respeitando a corrente filosófica do outro, certo? Então, é super importante vocês estarem lendo os princípios fundamentais aqui. Depois a gente tem, vamos procurar aqui, o que compete ao conselho, o que são direitos do assistente social, os deveres, tá? Toda a relação com os usuários, são deveres novamente. Então, é super importante vocês estarem se apropriando desses documentos, tá? Tanto do nosso código, as relações com as entidades e demais organizações da sociedade civil. Aqui fala do sigilo profissional no capítulo 5, né? Constitui-se direito do assistente social manter o sigilo profissional, protegerá o usuário em tudo aquilo que do assistente social tome conhecimento como decorrência do exercício profissional, tá? Então, é como a gente já estava falando, ó, sobre a quebra do sigilo. Só queria mostrar para vocês aonde que consta isso aqui no nosso Código de Ética, tá? E depois do código, a gente tem aqui a Lei de Regulamentação da Profissão, a nossa Lei 8.662. Também é importante vocês estarem conhecendo o que é competência do assistente social, o que é direito, né? Então, sempre tudo tá muito bem alinhado, muito bem explicado, tá lendo esses documentos. Esse, inclusive, a gente tem em PDF, é importante vocês baixar no computador de vocês, deixar salvo, para quando vocês precisarem, vocês saberem aonde buscar as informações, tá? Além dele, a gente tem também a resolução, que eu considero aqui importante vocês também estarem fazendo a leitura no sigilo. Só um pouquinho. Tá, aqui, vamos trocar agora para a resolução também, a gente deixa disponibilizado sempre para vocês, onde fala sobre a atribuição privativa do assistente social. Aqui, ó, pessoal, nesse considerando... aqui, ó, a supervisão direta, tá? Aqui nesse que é importante vocês estarem verificando. Supervisão direta de estágio em serviço social constitui um momento ímpar no processo de ensino-aprendizagem, pois se configura como elemento síntese na relação teoria e prática, na articulação entre pesquisa e intervenção profissional e que se consubstancia como exercício teórico prático, mediante a inscrição do aluno nos diferentes espaços socioocupacionais, nos diferentes espaços ocupacionais das esferas públicas e privadas, com vistas à formação profissional, conhecimento da realidade institucional, problematização teórico-metodológica. Mas o que eu queria ainda colocar para vocês é aqui, ó, no artigo 2, que trata sobre a supervisão direta do estágio em serviço social, que é atividade privativa do assistente social em pleno gozo dos seus direitos profissionais, devidamente inscrito no CRES de sua área de ação, sendo denominado supervisor de campo e assistente social da instituição, campo de estágio, supervisor acadêmico, o assistente social, professor da instituição de ensino. Então, vejam que tudo também está, a gente não é a gente que criou, né? Tem que ter um supervisor de campo, um acadêmico, porque o Unicesumar, a coordenadora de curso quer. Não, tá tudo. Nós temos a legislação
que pede, que dá esse embasamento, que dá esse suporte. Então, a gente segue o que a nossa resolução fala, o que a nossa resolução exige. E para ter uma qualidade no ensino, para ter uma qualidade nos atendimentos, no processo de estágio, é imprescindível que tenha os dois profissionais, né? Vamos voltar, então, aqui ao nosso slide. Pronto. Então, tá claro para vocês, pessoal, sobre o sigilo, sobre a postura que teve o assistente social, que a postura que teve o estagiário do decorrer do atendimento, né? E vocês puderam perceber também que nesse parágrafo único, em trabalho multidisciplinar, só poderão ser prestadas informações dentro dos limites do estritamente necessário e que o sigilo profissional, ele pode ser quebrado sim, mas quando, pessoal? Em que situação? Tá? Aqui fala, ó, quebra no artigo 18. Então, ele pode ser sim, quando causa prejuízo para alguém, né, ou para alguma das partes. Então, ele tem sim, ele pode ser quebrado, mas tem toda essa análise que você tem que ser feito, né? Naquele momento que o estagiário viu o marido da Verônica lá, ele poderia ter conversado, falado que viu a sua esposa, né? Quando essa esposa chegar em casa, como é que o marido vai recebê-la depois que ele soube que ela foi procurar assistente social para saber qual é o motivo, né? Sem saber o motivo que ela foi procurar, tá? Se ele já era um pouquinho nervoso, se ele era um pouco alterado, como pode ficar essa situação depois? Então, sempre é importante ter uma conversa com assistente social com estagiário, supervisor de campo acadêmico, tá? O que eu atendi e escutei nas quatro paredes, fica nas quatro paredes, tá? Então, é super importante no momento que vocês estarem a campo, estarem fazendo observação ou acompanhar o atendimento do assistente social, o sigilo profissional e uma postura profissional, tá? E outra coisa, pessoal, não ir de qualquer jeito. Eu estou indo lá para fazer uma observação, para fazer um atendimento, para atender alguém que muitas vezes vem lá me procurar porque eu sou a única pessoa que ela confia, tá? Então, eu ter uma postura profissional, me vestir adequadamente, né? Também é importante, né? Eu não posso ir de qualquer jeito, eu não estou indo para uma festa, eu não estou indo visitar uma amiga. Eu estou indo num local de atendimento, num local de trabalho, tá? Mesmo que eu esteja fazendo estágio, mas é um local de trabalho também. É um local de atendimento, de respeito, e eu tenho que dar o meu melhor, né? Porque ali já começa a criar meu perfil profissional. É aí que surge, né, as características do profissional que você vai se formar futuramente. Muitas vezes a pessoa diz assim, né, se formou, depois encontra a supervisora, fulana de tal, ela foi minha estagiária, como é que ela era? Pode vir a pedir informações para vocês, para o supervisor acadêmico ou de campo com relação à sua postura, como você era enquanto estagiária, né, quando você está indo procurar um emprego, alguma coisa do tipo. Então, ter postura, né, trabalhar em equipe também, você com assistente social, ou se tiver outros profissionais no meio, tá? Então, é super importante essa postura do estagiário, dialogar sempre, respeitar, ter empatia, tá? Somos sujeitos de direitos também, então é importante ter essa empatia no momento dos atendimentos, no dia a dia do nosso estágio, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês, então, só um pouquinho. Ficou a imagem aqui, deixa eu usar aqui. O significado social da ação profissional. O que eu trago aqui para vocês? A dimensão formativa, a dimensão interventiva e a dimensão investigativa. O que é isso, pessoal? O que eu quero trazer? Quero trazer para vocês assim, ó, que pensar o exercício profissional a partir dessas três dimensões coloca a possibilidade da gente entender o significado social da ação profissional, né? Dessa ação formativa, interventiva e investigativa, né? Pensar elas de modo articulado, né? Mas reconhecendo também as suas particularidades. Cada um permite entender o papel, então, da teoria como uma possibilidade, uma vez que leva o conhecimento à realidade. Ela indica a teoria, ela indica caminhos, indica estratégias, bem como instrumental técnico operativo, que deve ser utilizado e como deve ser o manuseio deste, né?
Ele implica, portanto, em pensar essas dimensões, elas implicam pensar, portanto, a relação que se estabelece entre a teoria e a prática, e com as mediações necessárias para que a finalidade final, através da intervenção, o objetivo, possa se constituir em finalidade real, objetiva, para que a gente possa chegar ao atendimento, né, ou às conclusões, de fato, de como isso vem a ser, né? Por isso que é importante essa relação dessas três dimensões, a formativa, a interventiva e a investigativa, que vocês vão ver ainda muito sobre essas dimensões. O que vem a ser, portanto, essa dimensão formativa, né? São as situações de trabalho vivenciadas pelos assistentes sociais e que vão se constituir em experiências de aprendizado significativas, né? Desde que possa atender às necessidades da população usuária. Se eu faço um atendimento, se eu vou fazer um relatório, várias demandas que eu estou atendendo, são experiências de aprendizado que eu estou fazendo, que eu estou vivenciando, né? Então, é uma dimensão formativa, porque eu estou em processo de aprender. Cada usuário, cada pessoa, cada demanda pode ser única, tá? É diferente, tem as suas particularidades, tá? E como eu disse, para atender cada uma, eu não tenho uma receita de bolo. Por exemplo, para dor de cabeça, eu vou tomar uma Neosaldina. Não, não é assim, né? Um remédio ou uma receita, eu falo de bolo e dou uma receita de remédio, né? Mas uma receita de bolo, para fazer um bolo eu preciso tantos ovos, tanta farinha. Não, a dimensão formativa aqui no serviço social não é assim. Cada demanda, cada usuário, ele é único e ele tem suas particularidades. Então, eu vou aprendendo, por isso que eu falo, experiências de aprendizagem significativas. Já a dimensão interventiva, né, é o conhecimento que eu devo ter das três dimensões. Para quê, pessoal? Ela é a materialidade, a concreticidade da profissão. É o atendimento às demandas, né, postas pelos nossos usuários, né? E ela exige do profissional a recriação constante de conhecimento e das mediações que norteiam a nossa caminhada entre a teoria e a prática. É o nosso fazer profissional. Por isso que a gente fala em dimensão interventiva. É o nosso fazer, a nossa ação com relação a determinada demanda imposta a nós, ou que chega até nós. E a dimensão investigativa, né? O que vem a ser essa dimensão também super importante? Quando eu falo também, pessoal, em dimensão investigativa, não é de investigação, não é de polícia, não, tá? Compreende a produção do conhecimento, a pesquisa, os aspectos analíticos que dão suporte e que vêm a qualificar para garantir a concretização da nossa ação interventiva. Então, para mim poder fazer uma ação investigativa, né, intervir naquela realidade, eu tenho que me apropriar, eu tenho que fazer muita pesquisa, eu tenho que ter conhecimento. Então, ela garante essa concretude, né, através da dimensão investigativa. Vejam como elas estão interligadas, né? Outra coisa que eu queria destacar sobre a dimensão formativa, que são situações de trabalho vivenciadas, né, pelos assistentes sociais, como eu coloquei, que elas são aprendizagens, né? Então, ela vem também, né? É uma estratégia de formação profissional e de mudança, né? Como é importante, então, a gente ter essas dimensões sempre interligadas no momento dos atendimentos, né? Dos atendimentos. Dimensão formativa, interventiva, investigativa. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Como a gente deve fazer essa análise, que a formativa é algo constante em nosso atendimento, né, a interventiva, a investigativa, que a gente tem que pesquisar, estudar, ler, né, para poder intervir ou buscar estratégias de intervenção. O estágio, então, ele visa a participação direta do aluno em situações profissionais específicas de sua área de atuação, trabalho, a fim de estabelecer correlações entre essas situações e o referencial teórico. Então, aqui eu falo da relação teoria e prática, lembrando, pessoal, que a teoria vem a iluminar a prática. Uma não vive sem a outra e vice-versa. Às vezes, vocês podem pensar nesse atendimento que eu fiz ali da Verônica, onde tem a parte teórica. Quando eu vou fazer a análise do atendimento, tá? Qual o instrumental que eu utilizei? O instrumental da visita, né? Para dar seguimento ao atendimento,
Por que que eu escolhi a visita, a observação? Por que que eu chamei o estagiário e conversei sobre a análise interventiva, investigativa, sobre o sigilo profissional? Eu estive, no momento da minha conversa com o estagiário da assistência social, ela esteve praticando, buscando o conhecimento dela, teórico, relacionado ao sigilo profissional. E no momento do atendimento, ao código de ética, à lei de regulamentação da profissão, tá? A análise, ela fez toda uma análise. Então, isso tudo vem da teoria que ela teve lá, que ela foi construída, toda a bagagem que ela trouxe até então. Então, como é importante fazer essa relação, essa construção, tá? E o impacto de transição da vida acadêmica para a atividade profissional é diminuído através do estágio. Por que que eu digo isso para vocês, pessoal? Se eu não tivesse estágio em serviço social, por exemplo, saísse da academia e fosse direto para a minha atuação profissional, quantos erros, quantas angústias, né, eu iria viver, tá? Quantos medos, né? Quantos apuros, talvez. Então, a gente busca minimizar isso, esse sofrimento de vocês aqui, no momento do estágio, para dando esse suporte. Então, aqui é o momento de vocês tirarem as dúvidas, de vocês perguntarem, tá? Se você teve, não faça nada se você está com dúvida, pergunte, porque depois lá no momento da atuação profissional você vai estar sozinho, né? Você não vai ter o seu supervisor de campo, o seu supervisor acadêmico para dar esse suporte que você tem agora. Então, por isso que eu falo que o impacto de transição da vida acadêmica para a atividade profissional é diminuído através do estágio, porque vocês têm todo esse suporte. Claro, vocês podem errar, sim, a gente erra muito, né? Somos seres humanos e somos passíveis de erro. Mas aqui é o momento de aprender, né? E cada vez que a gente erra, a gente aprende também. Quero deixar aqui para vocês esse pensamento da Buriola, que fala que o estágio é concebido como um campo de treinamento, um espaço de aprendizagem do fazer concreto do serviço social, onde um leque de situações e de atividades de aprendizagem profissional se manifesta para o estagiário, tendo em vista a sua formação. Vejam, pessoal, como é importante também esse momento de vocês de estágio, esse momento de treinamento. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, essa mensagem, tá? Do Buriola, para vocês levarem o estágio de vocês bem a sério. Se tiver dúvida, pergunte. E estamos aqui sempre para dar esse apoio para vocês, tá? Muito obrigada por estarem acompanhando as aulas. Se teve dúvidas, podem estar enviando. Mesmo que essas aulas sejam conceituais, a gente sempre está respondendo vocês. Um grande abraço, fiquem todos bem. E desejo muito sucesso a cada um de vocês. Até mais, pessoal.